Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre comandos eletropneumáticos sequenciais. Nesse vídeo, eu vou apresentar o método da cadeia estacionária aplicado em programação de CLP utilizando a linguagem diagrama ladder. Então, será feito um comparativo entre um comando eletropneumático padrão, um comando eletropneumático tradicional, e o mesmo comando eletropneumático desenvolvido utilizando CLP. Então, para utilizar como exemplo, temos aqui uma sequência de trabalho, onde primeiramente avança o cilindro 1A, posteriormente avança o cilindro 2A, recua o cilindro 2A e, por fim, recua o cilindro 1A. Então, se considerarmos um comando eletropneumático tradicional, desenvolvido pelo método da cadeia estacionária, nós observamos qual é o sensor acionado por cada um dos movimentos da nossa sequência. Isso já foi explicado detalhadamente em vídeos anteriores. E passamos a ter, então, o nosso projeto aqui desenvolvido, onde utilizamos relés auxiliares, basicamente um relé para cada passo, considerando, que as nossas válvulas são unidirecionais, ou seja, são de simples solenoide e com retorno à posição normal por força de uma mola. E temos mais aqui no final, então, os dois solenoides, um deles da válvula 1V1 e o outro da válvula 2V1. Então, nesse tipo de projeto, nós temos a sequência de trabalho, nós temos os elementos de trabalho, que são os atuadores, no nosso caso os dois cilindros, temos os elementos de comando correspondentes, que são as duas válvulas, temos um relé para cada passo da nossa sequência de trabalho, temos os elementos de partida, os elementos de sinal e os solenoides. Para desenvolver esse mesmo projeto em CLP, automatizado por um CLP, nós temos que considerar, primeiramente, quais são os elementos de entrada de sinal do nosso projeto e de saída de sinal também do nosso projeto. Então, para isso, temos aqui como exemplo a imagem de 3 controladores de marcas e modelos diferentes. Temos aqui um relé inteligente, programável, um relé programável e 2 CLPs. Os 3 equipamentos, eles apresentam claramente nas imagens as conexões para a parte elétrica. Então, nós temos aqui na parte superior os bornes de conexão dos botões e sensores e na parte inferior os bornes para conexões de lâmpadas, sinalizadores, solenoides de eletroválvulas. Então, é importante entender que existem essas borneiras de conexão para entender a simbologia que eu apresentarei logo a seguir. Esse outro modelo também possui claramente aqui em cinza claro os bornes de conexão de toda a parte elétrica. E o terceiro modelo, agora com conectores na cor verde, também na parte superior e na parte inferior, os bornes para conexão elétrica. Então, para representar um CLP independente da marca ou modelo em um projeto elétrico, nós utilizamos uma sequência de pequenos retângulos, onde cada um, aqui na parte superior, representa uma DI, ou seja, uma digital input, entrada digital, e na parte de baixo também uma sequência de pequenos retângulos que representam as DO, ou seja, as digital outputs, as saídas digitais. Então, nesse exemplo que está sendo considerado aqui, é como se tivéssemos um CLP com 8 entradas digitais, da I0.0 até a I0.7, e 8 saídas digitais, da Q0.7 até
aliás, da Q0.0 até a Q0.7. Ainda temos aqui o comum das entradas, que na conexão elétrica deve receber os 0 volts de uma fonte de alimentação de 24 volts, e cada entrada, como diferença de potencial, receberá os 24 volts vindo desta mesma fonte. Porém, esses 24 volts não são conectados diretamente às entradas. Os 24 volts passam por algum contato de botão ou de sensor, como está apresentado aqui. Então, neste exemplo, nós temos o botão de partida para a nossa sequência de trabalho e temos os 4 sensores mecânicos aqui que verificam a posição dos nossos 2 cilindros, se estão avançados ou estão recuados. Na parte de baixo, temos em 2 das saídas digitais os solenoides Y1 e Y2 do nosso projeto, onde da mesma fonte de 24 volts pegamos o positivo e aplicamos no comum das saídas. Esse positivo passa por dentro do CLP e quando o programa mandar isso acontecer, a saída será acionada aplicando esses 24 volts que entraram pelo comum no dispositivo desejado, no caso aqui do exemplo, Y1, ou se fosse a outra saída, no Y2. Do outro lado do dispositivo que está conectado à saída, temos os 0 volts desta mesma fonte de alimentação para dar a diferença de potencial. Aqui não aparece por uma questão de simplicidade, mas o nosso CLP também precisaria receber 24 volts ou, dependendo do modelo, 220 volts para sua alimentação geral. Então, este projeto elétrico, que apresenta as entradas e saídas do CLP, bem como os sensores, botões e os atuadores, acabam gerando o que nós chamamos de lista de alocação. Essa lista de alocação nada mais é do que qual elemento está conectado a cada entrada, qual elemento está conectado a cada saída do nosso CLP. Então, visto as conexões dos sensores e atuadores nas entradas e saídas do CLP, vamos fazer um comparativo entre o comando eletropneumático tradicional, já conhecido e que nós temos aqui, com o programa do CLP para executar esta mesma sequência de trabalho. Então, aqui nós temos os nossos 4 relés, cada um com a sua função específica marcada em vermelho aqui para facilitar a compreensão. Temos os sensores que acionam cada relé, as retenções, o contato da bobina do relé anterior, que habilita cada ramo do circuito, e temos aqui o acionamento feito pelos relés dos nossos 2 solenoides. No caso aqui, o programa do CLP basicamente é o nosso circuito elétrico que está na horizontal, porém agora na vertical. Então, assim como no circuito elétrico nós temos um barramento positivo na parte superior e o barramento de 0 volts na parte inferior, na linguagem diagrama ladder, nós teremos à esquerda o barramento positivo e à direita o barramento do 0 volts. Apesar da linguagem de programação diagrama ladder ser um programa virtual feito em um computador, ele pode e até deve ser interpretado como um circuito elétrico, visto que a sua concepção foi baseada em circuitos elétricos. Então, nós temos aqui contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados e bobinas. O que acontece aqui então, comparando os 2 projetos, o elétrico e o software? Assim como no projeto elétrico nós acabamos tendo um relé para cada movimento
do nosso projeto, na programação em Ladder, nós temos aqui uma bobina para cada movimento da nossa sequência de trabalho também. Então, aqui identificados em vermelho, para facilitar, cada uma dessas bobinas realizará um movimento ou representará um movimento, assim como aqui os relés K1 a K4 representam os movimentos durante a sequência de trabalho do circuito, ou agora do programa. Essas 4 bobinas que estão aqui fazendo a função que os nossos relés estavam fazendo no circuito elétrico são chamadas de M. Por que M? M0.0, M0.1, M0.2 e M0.3. M porque são memórias dentro do CLP. Então, essas bobinas e também contatos iniciados pela letra M no nosso programa não existem fisicamente, são apenas virtuais, existem apenas no programa que será transferido para o CLP para que executem uma lógica de funcionamento conforme desejado por nós. Além disso, nós temos aqui mais na parte de baixo do nosso programa as duas saídas Q0.0 e Q0.1, onde estão conectados, conforme vimos na lista de alocação, os solenoides Y1 e Y2. Então, em resumo, qual a diferença de uma bobina M para uma bobina Q? A bobina M ela é virtual, existe apenas dentro do programa do CLP para criar uma lógica de funcionamento. A bobina Q, ela, além de existir no programa, ela aciona uma saída física do CLP para energizar algum dispositivo, algum equipamento, um sinalizador, uma lâmpada, um solenoide e assim por diante. Então é mais ou menos como aqui nós tínhamos os relés auxiliares e os solenoides, aqui esses passam a ser os nossos relés auxiliares e esses são os nossos solenoides. Da mesma forma, se observar em cada ramo do circuito elétrico, ele possui a mesma composição de cada linha do nosso programa. Então, vamos analisar a parte lógica para ver essas semelhanças. Temos aqui a bobina do primeiro relé habilitando o próximo ramo do circuito elétrico. Temos aqui a primeira bobina do programa habilitando a próxima linha do programa. Temos aqui a segunda bobina habilitando o próximo ramo do circuito. Temos aqui a segunda bobina habilitando a próxima linha. Temos aqui a terceira bobina habilitando o próximo ramo do nosso circuito. Aqui, a terceira bobina habilitando a próxima linha do nosso programa. Então, observando essas semelhanças, nós começamos a perceber que a forma como se desenvolve um programa em linguagem Ladder para executar uma sequência de trabalho eletropneumática utiliza o mesmo raciocínio lógico que foi visto no método da cadeia estacionária para desenvolver o circuito elétrico. Além disso, nós temos ainda aqui a última bobina desligando a primeira linha e lá no programa em diagrama Ladder, a última bobina desligando a primeira linha. Então, notem as semelhanças, que isso nos permite verificar que não é algo tão novo assim. Na verdade, nós estamos aplicando o mesmo raciocínio lógico, porém com símbolos de contatos abertos e fechados e de bobina um pouquinho diferentes, e ao invés de desenhar no sentido horizontal, estamos aqui com a estrutura no sentido vertical, de cima para baixo.
Além disso, nós temos o acionamento dos solenoides, ou no caso do programa, o acionamento das saídas, que é feito aqui. De que forma, nesse exemplo? Aciona a primeira com o primeiro relé, aciona a segunda, desaciona a primeira. No programa, aciona a primeira saída, aciona a segunda, desaciona a segunda, desaciona a primeira. Por que essa sequência? Porque estas memórias são acionadas em sequência de sua numeração, assim foi construído esse programa, conforme está aqui de cima para baixo. Então, o nosso comando eletropneumático automatizado com o CLP, ele acaba tendo este formato, ou esta estrutura. Um circuito pneumático simples, como já vínhamos tendo no eletropneumático tradicional, com os atuadores e cada um deles com a sua válvula. Temos as conexões elétricas nas entradas e saídas do nosso CLP, mas observem que aqui nas conexões elétricas não há nenhum tipo de lógica de comando, lógica de funcionamento, é apenas conexão direta, cada sensor em uma entrada, cada solenoide em uma saída. E aí, feito isso, então sim, passamos a dedicar um tempo e um trabalho de raciocínio um pouquinho maior para desenvolver o programa utilizando um software compatível com o CLP desejado, que deverá ser transferido do computador para o CLP utilizando um cabo de comunicação adequado ao modelo de CLP. Então, vamos fazer uma simulação de funcionamento para verificar como isso acontece na prática. Temos aqui um software que não é um software de programação de CLP, ele é um simulador, por isso nos permite trazer aqui, além do programa, outros elementos, como o próprio circuito pneumático e as conexões elétricas no CLP, nas entradas e saídas do CLP. Então, o que devemos observar aqui para termos uma compreensão melhor? Primeiramente, temos os dois cilindros, 1A e 2A, cada qual com os seus dois sensores, também cada qual com a sua válvula de comando, e temos aqui uma regulagem no fluxo de ar nos dois atuadores para que no simulador nós possamos fazer os movimentos dos cilindros lentamente e observar melhor o funcionamento. Na parte inferior aqui, temos as conexões elétricas, como visto anteriormente, onde temos aqui elementos que estão em cor cinza, não está passando corrente elétrica. Elementos vermelhos, está passando corrente elétrica. Então, observando estas 5 entradas, o que nós percebemos aqui? Por exemplo, a entrada I0.0 tem este quadradinho branco, então ela não está energizada, até porque o contato do botão está aberto. Já a entrada I0.1 tem o quadradinho pintado de verde. Isso significa que a entrada do nosso CLP está energizada. Por quê? Porque o contato do sensor 1S1 está fechado. É importante lembrar que o contato do sensor 1S1 é normalmente aberto. Aqui ele está fechado porque o cilindro está mantendo ele mecanicamente acionado neste momento. Então, o contato, que é normalmente aberto, fechou. E a mesma coisa ocorre com o 2S1, que está aqui. Esses quadradinhos que ficam branco com a entrada desenergizada e verde com a entrada energizada, eles representam o que nós temos em CLPs reais como LEDs de indicação. Então esses LEDs eles são muito importantes
principalmente para manutenção elétrica. Se você precisa saber se uma certa entrada digital está ou não está sendo acionada por um botão, afinal o botão pode estar com defeito, um fio pode ter rompido. Você pressiona o botão e observa o LED se ele acende e apaga. Se isso acontecer, o sinal do botão está chegando na entrada do CLP. Se isso não acontecer, o sinal não está chegando. E a mesma coisa as saídas. As saídas têm os LEDs indicativos, que vão ligar quando o programa mandar acionar a saída correspondente, energizando o dispositivo ali conectado. Então, vamos começar os testes por partes. Primeiramente, eu vou pressionar o botão de partida S1 e vamos observar se os cilindros vão fazer os movimentos corretamente. Então, vamos lá. Avança 1A, avança 2A, retorna e retorna. Então, novamente, avança 1A, avança 2A, retorna 2A, retorna 1A. Então, isso mostra que a sequência de funcionamento está correta. O que vamos observar agora? Durante o movimento dos atuadores, os sensores são acionados e desacionados. Então, vamos observar esse comportamento aqui nos símbolos do circuito elétrico que está conectado nas entradas do CLP e observar também o funcionamento dos LEDs que vão ligar e desligar, mostrando qual entrada está energizada ou desenergizada a cada momento. Vamos lá. Pressionando S1 já vai ligar este LED, soltando este botão já vai desligar. Ligou, desligou. Observem aqui as entradas juntamente com os sensores. Então, esse é o comportamento aqui no circuito elétrico dos nossos sensores junto às suas entradas digitais. Olhando um pouco mais abaixo, vamos observar as saídas digitais agora, que acionam os dois solenoides. Então, vou pressionar o botão S1, ligou a primeira saída, ligou a segunda saída, desligou a segunda e desligou a primeira. Lembrando que ao ligar a primeira saída avança o primeiro atuador e a segunda avança o segundo atuador. Desligando esta, recua o segundo atuador. Desligando essa, recua o primeiro atuador. Mais um testezinho, olhando o CLP como um todo. Então, vemos as entradas e saídas sendo acionadas e desacionadas. Agora, por fim, observando o programa, assim como ocorre no circuito elétrico tradicional, que é desenvolvido pelo mesmo método que foi utilizado neste programa aqui, ao acionar o botão, este contato fechará e as bobinas auxiliares serão energizadas uma por vez, em sequência. Então, vamos observar essa energização em sequência. Primeiramente, M00, M01, M02, M03 e desligou. Aqui, para ficar mais claro, um detalhe. Os contatos elétricos em um simulador, como esses de botão e sensores, eles abrem e fecham mostrando o movimento. Já num programa em ladder, o símbolo ele nunca muda o seu estado original. O que isso significa? Significa que se um contato no diagrama ladder é normalmente aberto, ele sempre aparecerá desenhado aberto. Se ele é normalmente fechado, ele sempre aparecerá desenhado fechado. O que acontece é que quando eles ficam pintados em azul, significa, pensando como um circuito elétrico, que a corrente elétrica consegue passar por eles. Então, por que a corrente elétrica conseguiria passar aqui nesse instante? Porque ele é normalmente fechado. Por que conseguiria passar aqui se ele é normalmente aberto? Ele está azul. Porque a entrada I0.1 está energizada.
Por que ela está energizada? Porque o sensor conectado a ela está fechado. Por que está fechado? Porque o cilindro está mantendo ele acionado. Então, quando eu pressionar o botão S1 novamente, você vai perceber que este contato ficará azul, porque este botão energizará a entrada I0.0 que comanda este contato aqui. Da mesma forma, as bobinas, quando pintadas de azul, indicam que estão acionadas. Então vamos lá, observe lá o I0.0, ficou azul, ficou branco porque eu soltei o botãozinho aqui. Pressionando S1 de novo, agora vamos manter o foco nas 4 bobinas. Ligou, 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 ligou. Então, essas 4 bobinas aqui, elas têm o acionamento da linha posterior e sempre a retenção na sua própria linha, como era no circuito elétrico. Por fim, acionando novamente o nosso programa, nós veremos aqui os 4 contatos comandando as 2 saídas que energizam e desenergizam os solenoides. Então, primeiro solenoide, segundo, desligou o primeiro. Então, esse é o funcionamento do nosso programa do CLP interagindo com o circuito elétrico. Esta forma de pensar é muito importante. O nosso programa virtual, feito num computador em diagrama ladder, ele estará interagindo com o circuito elétrico conectado ao CLP nas entradas e saídas. Por isso é muito importante conhecer a lista de alocação, ou seja, saber o que está conectado em cada entrada e o que está conectado em cada saída para utilizar os endereços I0.0, I0.1 e assim por diante, de forma correta aqui no programa. Se eu colocar, por exemplo, aqui o I0.5, nada acontecerá, porque não tem nada conectado na entrada I0.5. Então eu preciso colocar o I0.0, porque é onde está conectado o botão S1. Se por algum motivo eu resolver tirar o botão S1 desta entrada e conectar na I0.5, precisarei alterar o programa, trocando aqui também I0.0 por I0.5. Então, essa compatibilidade entre software e circuito elétrico precisa ser sempre considerada. Então, finalizamos este vídeo por aqui. Deixo 3 referências que abordam este assunto. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.